Boas tardes. Vamos então ler do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 19, Progressão dos Mundos. Santo Agostinho, 1862. Progresso é uma lei da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos a ela, pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que parece para os homens o fim das coisas, é apenas um meio de levá-las, pela transformação, a um estado mais perfeito, pois tudo morre para renascer e nada volta para o nada. Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Quem pudesse seguir um mundo em suas diversas fases, desde o instante que se aglomeraram os primeiros átomos da sua constituição, o veria percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas em graus insensíveis para cada geração, e oferecer aos seus habitantes uma morada mais agradável, à medida que eles também avançam na senda do progresso. Assim, marcham paralelamente o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e os das formas de habitação, porque nada fica estacionário na natureza. Quando essa ideia é grandiosa e digna da majestade do Criador, e como, ao contrário, é pequena e indigna do seu poder, aquela que concentra a sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia da terra, e restringe a humanidade a algumas criaturas que o habitam. A terra, seguindo essa lei, esteve material e moralmente num estado inferior ao de hoje, e atingirá, sob esses dois aspectos, um grau mais avançado. Ela chegou a um dos seus períodos de transformação e vai passar de mundo expiatório ao mundo regenerador. Então, os homens encontrarão nela a felicidade, porque a lei de Deus a governará. Muito bem, escolhemos esse capítulo, para alinhar com o que Emmanuel e Herculano Pires colocaram no livro Diálogos dos Vivos, um livro interessante que, sobre o mesmo tema, ele aborda várias outras coisas. Obviamente que esse tema para nós espíritas, tudo que há de contemporâneo, É importante a gente destacar que numa transformação, a aparente turbulência parece que é o caos, mas não é assim. O modelo que nós nos reportamos é, por exemplo, numa praia, tem a água tranquila e a areia também tranquila. E entre as duas existem as ondas, que é justamente a turbulência. A água passar de tranquila para chegar até a praia, ela passa por algo que parece que não tem controle, que é tudo desordenado, mas, na verdade, mesmo na turbulência, existem leis que as regem. Tudo é controlado. Então estamos vivendo realmente um período de turbulência. Turbulência é turba, é barulho, é perturbação, mas está tudo sob controle. E é assim que Emmanuel coloca aqui nesta oportunidade no livro que acabamos de mencionar, porque é justamente uma resposta à leitura do que eu acabei de fazer. Vamos lá. Dupla renovação. Emmanuel. Época de transição. Esta é a legenda que repetis frequentemente para definir a atualidade terrestre, em que surpreendeis a cada passo larga fieira de ocorrências inusitadas. Conflitos, desencarnações em massa, acidentes enlutando almas e lares, desvinculações violentas, dramas no instituto doméstico, processos obsessivos culminando com perturbações e lágrimas, moléstias de etiologia obscura, incompreensões. Forçoso observar, no entanto, que o plano físico e o plano espiritual que se lhe segue reagem constantemente um sobre o outro.
Criaturas desencarnadas atuam no ambiente dos companheiros encarnados e vice-versa. E se vós reportais ao término do 2º milênio de civilização cristã, em que vos achais, com a expectativa e o entusiasmo de quem se vê à frente de uma era nova, as mesmas circunstâncias se verificam na espiritualidade, entre aqueles que aspiram a obter o retorno à Terra, expressando propósitos de autoburilamento em nível mais alto de evolução. Então, o que ele está colocando, há uma expectativa dos espíritos que estão para reencarnar sobre o momento que se vive presentemente, né? É por isso que as legiões enormes de irmãos, domiciliados do mais além, vêm solicitando desde algum tempo reencarnações difíceis, testemunhos acerbos de aperfeiçoamento íntimo, tempo curto no veículo físico, de modo a completarem tarefas inacabadas em diversos setores da experiência humana, presença ligeira junto de seres queridos, a fim de chamá-los à consideração da vida superior, ou empreitadas de serviço moral para a liquidação de empreendimentos redentores largados por eles no caminho do tempo. Então, os espíritos, há uma movimentação no plano espiritual para que eles aproveitem a oportunidade desta transformação, desse período de turbulência. Período esse que muitas vezes nós que já estamos aqui, estamos lamentando, né? Muitas vezes até negando e reclamando do que estamos efetivamente vivendo. Para isso, tentam aproveitar-se da última 20ª parte do 2º milênio, a que nos referimos, para encerrarem o balanço das experiências menos felizes que lhes dizem respeito nos séculos últimos. Perante a vida maior, quase tudo aquilo que vedes presentemente em matéria de agitação ou desequilíbrio nada mais significa que a movimentação mais intensa de vastas coletividades que retornam à esfera física em regime de urgência, no intuito de conseguirem retoques e meios com que possam abordar os tempos novos, em condições mais dignas de trabalho e progresso. É como se estivéssemos correndo atrás do trem, né? Ele está indo para que eu participe da viagem, eu corro para aproveitar ainda dessa derradeira oportunidade, né? Ou dessas últimas, né? Dessas derradeiras oportunidades. Mantenhamo-nos prudentes, abstenhamo-nos de agravar dificuldades, evitemos a formação de problemas, orando e construindo, seja nos obstáculos que nos atinjam, seja nas inquietações que assaltem aos outros. Mas sejais quais forem as circunstâncias, estejamos atentos à fé, para servir e compreender, reconhecendo que todas as provas de hoje são recursos e instrumentos de que se vale a providência divina, a fim de conduzir-nos à vida melhor de amanhã. Essas palavras de Emmanuel, né, ressaltam justamente o aproveitamento da oportunidade daqueles que a buscam e de nós que estamos vivenciando esse momento, né? Esse período, né? Em um momento, é um período, né? Que está coalhado de oportunidades, né? E aí também vou aproveitar, né, para ler sobre o mesmo tema, sobre a mesma reunião, manifestação na mesma reunião, né, na mesma oportunidade. Chico lia o Evangelho, aí Emmanuel se manifestou e em seguida Herculano Pires. Isso foi no ano de 1974, né? Para vocês terem uma ideia de como a visão deles é muito maior do que a gente imagina, né? Nos bastidores da evolução. Estamos no palco do mundo e participamos do ato final de uma fase de evolução do planeta. Envolvidos na ação de figurantes, cada qual em seu papel, não vemos o que se passa nos bastidores. Emmanuel, com sua mensagem, nos mostra o que está acontecendo nas antecâmeras.
E essa revelação das atividades do mundo oculto dá sentido ao que nos parece absurdo. Mostra-nos a unidade e a coerência da dinâmica evolutiva a que estamos submetidos nesta hora grave, e não obstante auspiciosa da vida terrena. Quem leu o prefácio do livro Ave Cristo de Emmanuel, referente à fase de transição do mundo pagão para o mundo cristão, pode estabelecer valioso paralelo. A fase atual é mais intensa porque mais adiantada. Avançamos agora decisivamente para o milênio de regeneração da humanidade terrena. Multidões de espíritos reencarnam-se em regime de urgência, como explica Emmanuel, submetendo-se, por assim dizer, aos últimos exames de adaptação ao curso superior que devem fazer. Confirma-se assim a teoria espírita da evolução dos mundos. Há mais de 100 anos, Kardec divulgou o ensino dos espíritos a respeito, anunciando que já no século passado, caso retrasado, se iniciara a fase preparatória da grande transição. Dali por diante, a partir da Guerra da Itália, de 1859 a 1860, desencadeou-se o processo de transformação que culminaria nas duas guerras mundiais de 1914 a 1918 e a segunda de 1939 a 1945. Esta última conflagração acelerou, como estamos vendo, um progresso evolutivo, abrindo perspectivas novas em todas as direções do progresso terreno. Guerras e revoluções são cataclismos sociais, destruindo estruturas arcaicas para que novas estruturas possam surgir. Muita gente pergunta para onde vai o mundo com tantos conflitos e desequilíbrios. Mas acaso existem modificações profundas sem abalos profundos? O que se desesperam ante os problemas da atualidade não alcançam o sentido real dos acontecimentos. O Espiritismo nos oferece a chave do enigma. Tudo se transforma ao nosso redor, porque um novo mundo está nascendo. Não há motivos para decepção. Basta ver que ao lado das aflições florescem grandes esperanças. A Terra amadureceu em seu processo evolutivo e as leis de Deus se cumprem à revelia da incompreensão humana. Pois bem, muito interessante, né? São 3 leituras, uma de Santo Agostinho do Evangelho, a outra de Emmanuel falando dos bastidores da espiritualidade, e a terceira, nos exortando ao ânimo, à confiança, à esperança, É interessante, só a título de comentário, que já Santo Agostinho colocava que o planeta mudavam os homens, olha só que interessante, os animais, as plantas, a vegetação, e uma curiosidade, isso já passou nesses programas de Discovery Channel, Mundo Animal, hoje, os animais mais ferozes, os animais especialistas, que vivem de uma caça própria, como os tigres e qualquer coisa nesse sentido, esses animais estão em extinção, porque eles são especialistas, eles só se alimentam daquela forma, tem toda uma estrutura biológica preparada para se alimentar e caçar daquele jeito. E como o ambiente está mudando, a caça está diminuindo, então eles estão em processo de extinção, naturalmente, não de forma artificial. Já por outro lado, tem um outro grupo de animais, aqueles que conseguem se alimentar se adaptando às grandes cidades, como o guaxinim e esses pequenos mamíferos, que eles acabam revirando as latas de lixo, se aproximando do homem e recebendo deles alimento, a ponto de se adaptarem mais à situação nova. Então, os animais ferozes vão deixando de ter o seu espaço no mundo de hoje, cedendo esse espaço para os animais mais domesticáveis, mais próximos do homem. Essa é uma evolução animal,
né? Da mesma forma, as plantas se selecionam por aquelas que têm uma utilidade para a sociedade de uma forma mais presente, e assim sucessivamente. É por isso que já Santo Agostinho e mesmo Emmanuel colocam, né? O planeta evolui materialmente, os homens evoluem moralmente, e isso tudo acarreta um reflexo dos espíritos influenciando os homens e os homens influenciando os espíritos, sempre de uma forma progressiva, sempre de uma forma evolutiva. Lembrando que o progresso material é a versão, progresso, né? Ele é a versão da evolução sobre a utilização da matéria pelo homem. Por quê? Porque tudo tem uma utilidade no universo. Então, que ao contrário, né, estejamos felizes e agradecidos pela oportunidade da encarnação nesse momento, pois ela é uma das mais ricas dentro da nossa evolução, é uma encarnação com muitos recursos, muitas ferramentas, muitos instrumentos para que a gente possa fazer cada vez mais o que queremos, né? Mas que, portanto, não teremos desculpas de ter desperdiçado essa oportunidade, ok? Então, até a próxima semana. Queridos irmãos, que Jesus esteja junto ao coração de cada um de nós. Do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. Tornou, pois, a entrar Pilatos no pretório e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certo que os meus ministros haviam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas por agora, o meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: Logo, tu és rei? Respondeu Jesus: Tu o dizes, que eu sou rei. Eu não nasci nem vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. João, capítulo 18, versículos 33, 37. A vida futura. Por estas palavras, Jesus se refere claramente à vida futura que ele apresenta em todas as circunstâncias, como o fim a que se destina a humanidade, e como devendo ser o objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. Todas as suas máximas se referem a esse grande princípio. Sem a vida futura, com efeito, a maior parte dos seus preceitos de moral não teria nenhuma razão de ser. É por isso que os que não creem na vida futura, pensando que ele apenas falava da vida presente, não os compreendem ou os acham pueris. Esse dogma pode ser considerado, portanto, como o ponto central do ensinamento do Cristo, eis porque está colocado entre os primeiros, no início dessa obra, pois deve ser a meta de todos os homens. Só ele pode justificar os absurdos da vida terrestre e harmonizar-se com a justiça de Deus. Os judeus tinham ideias muito imprecisas sobre a vida futura. Acreditavam nos anjos que consideravam como seres privilegiados da criação, mas não sabiam que os homens um dia pudessem tornar-se anjos e participar da felicidade angélica. Segundo pensavam,
A observação das leis de Deus era recompensada pelos bens terrenos, pela supremacia de sua nação no mundo, pelas vitórias que obteriam sobre os inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram os castigos da desobediência. Moisés o confirmou ao dizer essas coisas ainda mais fortemente a um povo ignorante de pastores que precisava ser tocado antes de tudo pelos interesses desse mundo. Mais tarde, Jesus veio lhes revelar que existe outro mundo onde a justiça de Deus se realiza. É esse mundo que ele promete aos que observam os mandamentos de Deus. É nele que os bons são recompensados. Esse mundo é o seu reino, no qual se encontra em toda a sua glória e para o qual voltará ao deixar a terra. Jesus, entretanto, conformando o seu ensino ao estado dos homens da época, evitou de lhes dar o esclarecimento completo que os deslumbraria em vez de iluminar, porque eles não o teriam compreendido. Ele se limitou a colocar, de certo modo, a vida futura como um princípio, uma lei da natureza, a qual ninguém pode escapar. Todo cristão, portanto, crê forçosamente na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é vaga, incompleta e, por isso mesmo, falsa em muitos pontos. Para grande número, é apenas uma crença sem nenhuma certeza decisiva, e daí as dúvidas e até mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em muitos outros, o ensinamento do Cristo, quando os homens se mostraram maduros para compreender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais simples artigo de fé ou simples hipótese. É uma realidade material provada pelos fatos. Porque são as testemunhas oculares que a veem descrever em todas as suas fases e peripécias, de tal maneira que não somente a dúvida já não é mais possível, como a inteligência mais vulgar pode fazer uma ideia dos seus mais variados aspectos, da mesma forma que imaginaria um país do qual se lê uma descrição detalhada. Ora, esta descrição da vida futura é de tal maneira circunstanciada, são tão racionais as condições da existência, feliz ou infeliz, dos que nela se encontram, que acabamos por concordar que não podia ser de outra maneira e que ela bem representa a verdadeira justiça de Deus. A partir desse trechinho do Evangelho que pudemos ler aqui, onde Kardec deixa claro a questão da vida futura, nos trechos do Evangelho ali, nós vamos agora pegar o livro da Esperança de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, que fala exatamente dessa parte que lemos, no capítulo 3, na construção do futuro. Abre aspas. Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Fecha aspas. Jesus, João 18:36. Nos diz Emmanuel, esperavas pelos irmãos do caminho, a fim de te entregares à construção da terra melhor, e quedaste muita vez em amargoso desalento, porque tardem a vir. Observa, porém, a estrada longa da evolução, para que o entendimento te pacifique. Milhares deles são corações de pensamento verde que te rogam apoio
e outros muitos seguem trilha adiante, inibidos por névoas interiores que desconhecem. Repara os que se renderam às lágrimas excessivas. Choraram tanto que turvaram os olhos, não mais divisando os companheiros infinitamente mais desditosos, a lhe suplicarem auxílio nas vascas da aflição. Contempla os que passam vaidosos sem saberem utilizar construtivamente os favores da fortuna. Habituaram-se tanto às enganosas vantagens da moeda abundante que perderam o senso íntimo. Enumera os que se embriagam de poder transitório. Abusaram tanto da autoridade que caíram na exaltação da paranoia sem darem conta disso. Relaciona os que asseveram amar, transformando a afetividade no egoísmo envolvente. Apaixonaram-se tanto por criaturas e coisas, cultivando exigências que deliram positivamente sem perceber. Anota os que avançam, hipnotizados pelas dignidades que receberam do mundo. Fascinaram-se tanto pelas honras exteriores que olvidaram os semelhantes, a quem lhes compete o dever de servir. Nenhum deles atrasou por maldade. Foram vítimas da ilusão que, frequentemente, se agiganta, qual imenso nevoeiro na periferia da vida, mas regressarão depois à verdade triunfante para atenderem às tarefas que realizas. Para todos eles, que ainda não conseguiram chegar à grande renovação, é compreensível o adiantamento do trabalho a fazer. Entretanto, nada nos justificará desânimo ou deserção na obra do Cristo, porque, embora estejamos consideravelmente distantes da sublimação necessária, transportamos conosco o raciocínio lúcido e libertado no sustento da fé. Voltando ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, Meu reino não é deste mundo, item 4, a realeza de Jesus. O reino de Jesus não é desse mundo. Isso todos compreendem. Mas sobre a terra, ele não terá também uma realeza? O título de rei nem sempre exige o exercício do poder temporal. Ele é dado por consenso unânime aos que, por seu gênio, se colocam em primeiro lugar em alguma atividade, dominando o seu século e influindo sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se diz o rei ou o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Essa realeza que nasce do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não tem muitas vezes maior preponderância que a dos reis coroados? Ela é imperecível, enquanto a outra depende das circunstâncias. Ela é sempre abençoada pelas gerações futuras, enquanto a outra é às vezes amaldiçoada. A realeza terrena acaba com a vida, mas a realeza moral continua a imperar, sobretudo depois da morte. Sob esse aspecto, Jesus não é um rei mais poderoso que muitos potentados? Foi com razão, portanto, que ele disse a Pilatos: Eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Item 5. O ponto de vista. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no porvir, e essa fé tem consequências enormes sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista pelo qual eles encaram a vida terrena.
Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual que é infinita, a vida corporal não é mais do que rápida passagem, uma breve permanência num país ingrato. As vicissitudes e as tribulações da vida são apenas incidentes que ele enfrenta com paciência, porque sabe que são de curta duração e devem ser seguidos de uma situação mais feliz. A morte nada tem de pavoroso, não é mais a porta do nada, mas a da libertação, que abre para o exilado a moradia da felicidade e da paz. Sabendo que se encontra numa condição temporária e não definitiva, ele encara as dificuldades da vida com mais indiferença, do que resulta uma calma de espírito que lhe abranda as amarguras. Pela simples dúvida sobre a vida futura, o homem concentra todos os seus pensamentos na vida terrena. Incerto do porvir, dedica-se inteiramente ao presente. Não entrevendo bens mais preciosos que os da terra, ele se porta como a criança que nada vê além dos seus brinquedos e tudo faz para os obter. A perda do menor dos seus bens causa-lhe pungente mágoa. Um desengano, uma esperança perdida, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que for vítima, o orgulho ou a vaidade feridas, são tantos outros tormentos que fazem da vida uma angústia perpétua, pois que se entrega voluntariamente a uma verdadeira tortura de todos os instantes. Sob o ponto de vista da vida terrena, em cujo centro se coloca, tudo se agiganta ao seu redor. O mal que o atinge como o bem que toca aos outros, tudo adquire aos seus olhos enorme importância. É como o homem que dentro de uma cidade vê tudo grande em seu redor, os cidadãos eminentes como os monumentos, mas que, subindo a uma montanha, tudo lhe parece pequeno. Assim acontece com aquele que encara a vida terrena do ponto de vista da vida futura. A humanidade, como as estrelas no céu, se perde na imensidade. Ele, então, se apercebe de que grandes e pequenos se confundem, como as formigas num monte de terra, que operários e poderosos são da mesma estatura, e ele lamenta essas criaturas efêmeras que tanto se esfalfam para conquistar uma posição que os eleva tão pouco e por tão pouco tempo. É assim que a importância atribuída aos bens terrenos está sempre na razão inversa da fé que se tem na vida futura. Se todos pensarem assim, dir-se-á, ninguém mais se ocupando das coisas da terra, tudo perigará. Mas não, porque o homem procura instintivamente o seu bem-estar, e mesmo tendo a certeza de que ficará por pouco tempo em algum lugar, ainda quererá estar o melhor ou o menos mal possível. Não há uma só pessoa que, sentindo um espinho sob a mão, não a retire para não ser picada. Ora, a procura do bem-estar força o homem a melhorar todas as coisas, impulsionado como ele é pelo instinto do progresso e da conservação que decorre das próprias leis da natureza. Ele trabalha, portanto, por necessidade, por gosto e por dever, e com isso cumpre os desígnios da providência que o colocou na terra para esse fim. Só aquele que considera o futuro pode dar ao presente uma importância relativa, consolando-se facilmente de seus reveses ao pensar no destino que o aguarda. Deus não condena, portanto, os gozos terrenos, mas o abuso desses gozos, em prejuízo dos interesses da alma. É contra esses abusos que se previnem
os que compreendem essas palavras de Jesus: o meu reino não é desse mundo. Aquele que se identifica com a vida futura é semelhante a um homem rico que perde uma pequena soma sem se perturbar, e aquele que concentra os seus pensamentos na vida terrestre é como o pobre que, ao perder tudo o que possui, cai em desespero. O Espiritismo dá amplitude ao pensamento e abre-lhe novos horizontes. Em vez dessa visão estreita e mesquinha que o concentra na vida presente, fazendo do instante que passa sobre a terra o único e frágil esteio do futuro eterno, ele nos mostra que esta vida é um simples elo do conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador e revela a solidariedade que liga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Oferece, assim, uma base e uma razão de ser à fraternidade universal, enquanto a doutrina da criação da alma no momento do nascimento de cada corpo faz que todos os seres sejam estranhos uns aos outros. Essa solidariedade das partes de um mesmo todo explica o que é inexplicável, quando apenas consideramos uma parte. Essa visão de conjuntos, os homens do tempo de Cristo não podiam compreender, e por isso o seu conhecimento foi reservado para mais tarde. Queridos irmãos, finalizamos por hoje a leitura do Evangelho, confiantes nas palavras do Cristo: meu reino não é deste mundo. Façamos então, por agora, o melhor que pudermos para merecer estarmos em outro mundo numa melhor condição. Que Jesus continue nos inspirando, nos auxiliando agora e sempre.